E dando continuidade ao nosso programa, à nossa igreja, nós estamos aqui hoje, nesta tarde de domingo, com o Padre Assis, que irá falar para nós sobre o mês das missões, trabalho belíssimo da nossa igreja, trabalho missionário, e ninguém melhor do que o Padre Assis para explicar para nós muitas coisas sobre o mês missionário. Boa tarde, Padre Assis. Boa tarde, Milton. É um prazer muito grande para nós ter o Padre Assis nessa tarde de domingo e com certeza será muito proveitoso. Nossos telespectadores irão gostar de ouvir o Padre Assis. Padre Assis, tudo bem? Tudo bem, Milton. É um grande prazer para mim estar aqui com você também e com nossos telespectadores que acompanham a TV Kefas. É isso aí. A primeira pergunta que nós vamos fazer para o Padre Assis é a seguinte. Nós estamos no mês das missões. O que é as missões, Padre Assis? As missões são todos os trabalhos, todo o esforço que a igreja faz para cumprir a sua missão de evangelizar todos os povos da terra. A igreja prepara missionários e missionárias, padres, irmãs religiosas, irmãos religiosos, leigos e leigas, casados, casais, gente solteira, gente viúva, gente separada, que se disponha a sair de suas terras e levar a boa nova de Jesus para o mundo. A igreja prepara então tantos missionários e missionárias e os envia para o mundo inteiro e os sustenta com suas orações, com sua ajuda material, para que eles tenham condições de prover o seu próprio, porque onde eles estão, muitas vezes não têm condições de prover o próprio sustento, então a igreja os mantém, a igreja dá para eles apoio para que possam não só se manter, mas também construir igrejas, salas de catequese, hospitais para os pobres, creches, asilos, orfanatos, porque não adianta só a igreja pregar o evangelho com palavras, ela tem que mostrar o evangelho na prática. Por isso, nas missões, a igreja constrói muitas obras sociais, muitas obras de caridade, para mostrar o evangelho na prática. Você sabe muito bem que o coração do evangelho é o amor, e se a igreja fala de amor, ela precisa de mostrar esse amor na prática, para que as pessoas possam entender melhor a importância de acreditar em Jesus e seguir o Evangelho. Padre Assis, como surgiu o mês das missões? E o mês das missões surgiu, tem as suas origens lá na Itália, no ano 1926. Um grupo de seminaristas, lá na ilha da Sardenha, pediu ao Papa Pio XI que fosse criado um dia para celebrar as missões. E é claro que os seminaristas não falaram diretamente ao Papa. Esse pedido dos seminaristas chegou ao Papa, o Papa Pio XI gostou muito da ideia, e assim então, em 1926, o Papa Pio XI criou o Dia Mundial das Missões, e para ser celebrado todos os anos, no penúltimo domingo de outubro. E para que o Dia Mundial das Missões? Para lembrar todos os católicos a responsabilidade de todas as pessoas batizadas para com as missões da igreja e para com a missão da igreja, que é o anúncio do Evangelho. Temos o Dia Mundial das Missões e temos também o Mês das Missões. Mês das Missões. E então, a igreja foi vendo que pouco a pouco, um dia só para celebrar as missões é muito pouco. E já que o Dia Mundial das Missões é em outubro, a igreja resolveu transformar todo o mês de outubro em mês das missões, com a mesma finalidade, para nos lembrar a responsabilidade de todos os membros da igreja para com as missões da igreja. Muito bem. Então está aí, né? A participação dos leigos nas missões, como sempre, tem sido muito importante, principalmente no mês de outubro, o mês das missões. Para começar, muita gente não entende bem essa palavra leigo na igreja. As pessoas acham que leigo é pessoa ignorante que não entende do assunto. Não, pelo contrário. Os leigos e leigas da igreja são todos os membros da igreja que não são diáconos, nem presbíteros, padres, nem bispos. E também não são irmãos religiosos e nem irmãs religiosas. E, enfim, os leigos e leigas são a maioria dos membros da igreja. Milton, penso que na história da igreja, desde os apóstolos até hoje, nunca houve
tantos leigos e tantas leigas como temos hoje, que estão comprometidos com o anúncio do Evangelho, com as missões da igreja, leigos e leigas que dedicam, que têm seus trabalhos, suas profissões e dedicam o seu tempo livre para a evangelização, leigos e leigas da igreja que estão em tempo integral por conta da evangelização. São muitos casais, são muitos leigos que são casais, leigos que são solteiros, viúvos, leigos que já se casaram e são separados, que estão também evangelizando por toda parte do mundo em tempo integral e são sustentados pela igreja. Aliás, o Instituto de Missionários Leigos, que é o responsável pela TV Kefas, nasceu com este propósito de preparar leigos e leigas para evangelizar e manter muitos leigos e leigas para a evangelização em tempo integral. E você que neste momento me ouve, se você sentiu o chamado de Jesus para sair de sua terra e viver só para pregar o Evangelho, é só entrar em contato conosco que, quem sabe, você poderá ser preparado, você poderá ser preparada para ser enviado, para ser enviada para o anúncio do Evangelho fora de Governador Valadares e até mesmo fora do nosso país, e não tendo que se preocupar com seu sustento, porque o Instituto de Missionários Leigos se responsabiliza para manter aqueles leigos e leigas que querem se dedicar à evangelização em tempo integral. Padre Assis, nada é tão fácil. Dificuldades nas missões. As dificuldades são muitas. O Papa João Paulo II, lá no começo dos anos 90, escreveu esta carta encíclica sobre as missões, sobre a evangelização. O que é carta encíclica? Encíclica quer dizer circular. Carta encíclica é uma carta circular. Às vezes a gente até fala de modo abreviado, em vez de falar carta encíclica, a gente diz só encíclica. Os papas costumam escrever cartas encíclicas, que circulam no mundo inteiro para orientar a igreja. E costumam trazer uma mensagem também não só para a igreja, mas também para a humanidade em geral. Então, nesta carta encíclica, que se chama Redemptoris Missio, é um nome em latim que em português quer dizer a missão do Redentor, a missão de Jesus, que é a missão de todos nós, a missão de evangelizar. Então, nesta carta encíclica, o Papa João Paulo II fala tantas coisas bonitas sobre as missões e sobre o anúncio do Evangelho. E aqui ele apresenta as grandes dificuldades que a igreja enfrenta nas missões. Ele vai dizer, primeiro, são as dificuldades externas, que estão fora da igreja, que não dependem da igreja. Por exemplo, há povos que têm culturas completamente diferentes das coisas que o Evangelho ensina. Então, para o Evangelho entrar naqueles povos é muito difícil, porque a mentalidade deles é muito diferente, muito contrária ao Evangelho, os costumes são outros, a cultura é muito diferente dos ensinamentos do Evangelho. Há também as dificuldades enfrentadas por causa das perseguições. Em muitos países do mundo, é proibida a pregação do Evangelho. Mas o Papa João Paulo II diz que existe uma outra dificuldade que é maior ainda. E essa dificuldade não está fora, está dentro da igreja, é interna. E para falar dessa dificuldade, o Papa João Paulo II lembra o Papa Paulo VI, que na verdade foi o Papa Paulo VI, neste documento, que é uma exortação apostólica. Os papas costumam escrever alguns documentos para orientar a igreja, chamados exortações apostólicas. E o Papa Paulo VI escreveu esta exortação apostólica sobre a evangelização. E lá o Papa Paulo VI apresenta as dificuldades internas da igreja para a evangelização, que o Papa João Paulo II repete na encíclica Redemptoris Missio. E quais são essas dificuldades? Eu prefiro ler para você, telespectador, para você, telespectadora, as palavras do próprio Papa, para eu não correr o risco de não repeti-las exatamente, porque são palavras muito profundas que servem para a nossa reflexão. E elas estão no parágrafo 36 da encíclica Redemptoris Missio. Assim diz o Papa João Paulo II. Não faltam também ao povo de Deus as dificuldades internas, que são as mais dolorosas. Já meu predecessor Paulo VI indicava em primeiro lugar a falta de fervor, tanto mais grave por nascer de dentro. Manifesta-se no cansaço, na desilusão, no acobonamento,
no acomodamento e no desinteresse e, sobretudo, na falta de alegria e de esperança. Olha, o Papa João Paulo II acabou de dizer para nós que as dificuldades internas para a evangelização, para as missões da igreja, são as mais dolorosas. E elas são as mais graves porque nascem da igreja. Quer dizer, a própria igreja é culpada das maiores dificuldades para a evangelização. E qual que é a maior dificuldade para a evangelização? Qual a maior dificuldade para as missões da igreja? O Papa João Paulo II repete as palavras de Paulo VI. É a falta de fervor. Falta de fervor é mais grave porque nasce de dentro. O que é falta de fervor? Falta de ardor, falta de calor, falta de fogo, de ânimo, de entusiasmo pelas missões. E essa falta de fervor, ela se manifesta, ela se apresenta de que forma? Ela se apresenta, sobretudo, na desilusão. Membros da igreja desiludidos com a igreja, desiludidos com a evangelização, no acomodamento, membros da igreja acomodados, desinteresse, que às vezes não tem interesse nenhum pela evangelização, e sobretudo na falta de alegria e esperança, membros da igreja que não têm alegria de seguir Jesus, não tem mais esperança de mudar o mundo, de levar as pessoas a ter fé em Jesus. As dificuldades são grandes, as pessoas às vezes perdem a esperança. Então nós, se acreditamos em Jesus, não podemos perder a esperança, não podemos perder a alegria. E essa falta de fervor existe porque às vezes falta espiritualidade. O que é espiritualidade? Essa união com o Espírito, essa união com o Espírito que é Deus, essa união com Deus, que vem da oração, da meditação da palavra de Deus, da participação nos sacramentos da igreja. Então, se falta espiritualidade, morre o fervor. E se morre o fervor, morre o entusiasmo pela evangelização. Padre Assis, nosso muito obrigado pela sua presença e esperamos em outra oportunidade tê-lo aqui conosco novamente para mais explicações, né? Não só nesse mês de outubro, mês das missões, a qual o senhor acabou de explicar para nós, mas também sobre outros assuntos interessantíssimos que com certeza nós iremos aproveitar bem a sua fala. Nosso muito obrigado pela sua presença nesta manhã, nesta tarde de domingo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você e agradeço a você que me acompanha neste momento pela TV Kefas. Domingo que vem estaremos de volta com mais um programa Nossa Igreja. Desejamos a todos uma ótima tarde, um bom domingo e até o próximo programa com mais um programa. Até o próximo domingo com mais um programa Nossa Igreja aqui pela TV Kefas, a primeira emissora católica do leste de Minas. Boa tarde. A fé que há muito eu já não tinha. Eu sei.